Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia aos que estão presentes, que nos acompanham pela internet. Vamos dar início à nossa sessão da Quarta Câmara Julgadora, do dia 2 de nove de 2004, privilegiando a presença de advogado. Vamos fazer os itens da pauta, né, que são três processos da mineração Maracá Indústria e Comércio S.A., estando presente o doutor Luiz e doutor Guilherme, pela representação fazendária. Chama a ordem o item 1 da pauta, o processo 40.12.30.13.43.638, recurso voluntário 2153 de 2024, como dito, sujeito passivo mineração Maracá Indústria e Comércio S.A., advogado presente doutor Luiz, relator desse processo, representando a Fazenda Pública doutor Guilherme, relator desse processo Fábio Eduardo Bezerra, a qual eu peço a gentileza de proferir relatório. Um bom dia a todos. Senhor coordenador, eu vou pedir licença para ser bastante sucinto nesse processo, no relatório. Aqui é uma glosa de crédito e o processo anterior da glosa vai ser julgado na sessão de amanhã, é o de final 800. E a lógica é essa mesma, que primeiro faça o julgamento do processo que cobra a multa de 20% para depois fazer o julgamento do segundo processo, né? Quando muito na mesma sessão, né? Então a defesa pede isso, eu acho que ela tem razão, a gente costuma fazer esse adiamento quando isso ocorre aqui no Conselho. Então eu queria me privar do relatório e só com essa motivação sugerir o adiamento desse processo para o dia de amanhã, para ser julgado com o outro, que se torna o mesmo crédito com a multa de 20% apenas. Aqui cobra os 80% de multa e o imposto. Então, julgar os dois na sessão de amanhã. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Luiz, quer se manifestar em relação ao adiamento do processo do item 1, final 3638, para o dia de amanhã, para ser julgado em Novamente, bom conta? dia. Estou inteiramente de acordo, inclusive foi um requerimento nosso também, né, em sede preliminar, e é de bom alvitre que se reúna os julgamentos para evitar decisões conflitantes e até também por economia processual. Tá, muito obrigado. Doutor Guilherme, Bom dia, senhor coordenador. Bom dia aos demais componentes dessa Câmara, secretária de Câmara. Meu bom dia também ao doutor Luiz. A representação fazendária concorda, senhor coordenador. Embora só gostaria de afirmar, de informar que amanhã eu tenho um retorno no Consulp, então talvez possa, mas eu creio que seja um processo rápido. Então tem essa questão só de horários aí, alguns minutos aí eu possa me atrasar. Mas eu vou informando a Câmara nesse sentido, no dia de amanhã. Obrigado. tá, a gente vai administrando aqui em razão do seu compromisso. Obrigado, doutor Guilherme. Então, senhores, esse processo ele sai de pauta para ser julgado no dia de manhã, atendendo à conexão existente e ao pedido formulado pela parte. Chama a ordem agora o item 2 da pauta, processo 40.12.300.22.9807, recurso voluntário 2154/2024, também da mineração Maracá, Indústria e Comércio S.A., o mesmo advogado, o doutor Luiz, também o mesmo representante fazendário, o doutor Guilherme. Contudo, o doutor João de Moraes, conselheiro, substitui o doutor Samuel, a qual eu peço a gentileza para desligar o vídeo, e o doutor João participar conosco aqui. Doutor João, estando em condições, por favor, proferir relatório. Primeiramente, bom dia, coordenador, com os temas demais conselheiros, em especial o doutor Samuel que se ausenta momentaneamente para minha participação, doutor Guilherme, doutor Luiz, o doutor Rui, que está na sala, o doutor Antônio, nossa secretária Giovana e demais que nos acompanham aqui na live. O auto de infração foi lavrado em 24 de 3 de 2023 sob a acusação fiscal que o contribuinte omitiu o estorno e mantinha em 31 de 12 de 2018 crédito indevido de ICMS em sua escrituração fiscal digital, EFD, no montante de R$ 3.252.986,69. O referido valor não foi utilizado para a compensação do ICMS a pagar no exercício fiscalizado em razão da existência de saldo credor superior ao montante dos créditos regulares.
O crédito indevido decorreu da omissão do estorno do crédito de ICMS relativo às aquisições de materiais explosivos não consumidos de forma direta em seu processo industrial, o que descaracterizou sua condição de produto intermediário, uma vez que o referido produto foi fornecido pelo autuado a outra pessoa jurídica prestadora de serviço, para a qual, mediante o contrato, foram delegadas etapas do seu processo produtivo. Evidencia-se também que os explosivos foram consumidos em operações geradoras de receita fora do campo de incidência do ICMS, levantamentos e planilhas constantes do CD anexo. Em consequência, fica sujeito à multa formal de 20% no valor de R$ 650.597,34 sobre o valor total do montante não estornado. Há uma observação: a notificação, a partir da ciência desse lançamento, considera-se o sujeito passivo notificado a realizar o estorno do crédito indevidamente registrado nos termos do artigo 147A do CTE, não efetuado o retorno o estorno no prazo de 30 dias, fica sujeito à posterior ação fiscal de cobrança do valor do imposto indevidamente escriturado. O valor do estorno efetuado no prazo mencionado deve ser registrado na FD e vinculado ao seu número a este auto de fração. Foram infringidos os artigos 61, inciso 3 da Lei 11.651/91, combinado com o artigo 58, inciso 2 do Decreto 4.652/97 e o artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 2 da IN GSF 990/2010. A penalidade aplicada ao caso concreto foi o artigo 71, inciso 4b minúsculo da Lei 11.651/91, com redação da Lei 17.917/2012. Fazem parte da instrução processual os seguintes documentos: o anexo estruturado de detalhamento do crédito tributário, a auditoria básica do CMS, nota explicativa da fiscalização. Após devidamente intimado, né, o sujeito passivo apresenta impugnação e, após uma breve síntese da acusação fiscal, o sujeito passivo apresenta preliminar de decadência do crédito tributário com fulcro no artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Requer a apropriação do crédito do ICMS relativo à aquisição de materiais explosivos utilizados diretamente no processo produtivo minerário da impugnante, independente de se manejados por seus funcionários ou por terceiros prestadores de serviço. Questiona a multa aplicada e que seja aplicada a taxa Selic. Requer a conversão do julgamento em diligência para confirmar que os materiais explosivos foram utilizados diretamente no processo mineral. O julgador singular, através da sentença 403/2024 do JUP, inicia o seu relatório apresentando a acusação fiscal, bem como a defesa apresentada pelo sujeito passivo. Em fundamentação, não acolhe o argumento de decadência parcial apontado pelo sujeito passivo, afirmando que a autuação se deu por manter crédito indevido do CMS em sua EFD em 31 de 12 de 2018. Não acata o pedido de diligência requerido pelo sujeito passivo. Em relação ao questionamento da multa, descreve que o crédito tributário obedeceu o que estabelece a legislação tributária estadual, conforme o preceito do artigo 67 e 170 do CTE, porém deixou de apreciar esse quesito por haver vedação expressa na legislação. Não vislumbra nenhuma nulidade prevista no artigo 20 da Lei 16.46909. Em seu dispositivo, conhece da impugnação, rejeita as preliminares suscitadas, rejeita o pedido de diligência, rejeita a alegação de decadência parcial do crédito tributário e, no mérito, lega provimento e julga procedente a auto-infração. O sujeito passivo, então, apresenta o seu recurso voluntário, reitera ipsilitris os argumentos já apresentados em impugnação. Senhor coordenador, este é o relatório e quero, antes de passar as partes, né, Vou, quero analisar a questão aqui da intempestividade do recurso do contribuinte, tendo em vista que a intimação que ocorreu no dia 14 de 3 de 2024, constante a folha 109, e uma segunda intimação que ocorreu no dia 20 de 3 de 2024, folha 107. E a impugnação, o recurso voluntário do contribuinte foi protocolado em 11 de 4 de 2024, constante da folha 111 do auto-infração. Dessa forma, eu entendo que o recurso do contribuinte ele está perempto, conforme artigo 28, inciso 2 da Lei 16.469/09. É este o relatório e talvez o encaminhamento deste processo, senhor coordenador. Senhor conselheiro, então o senhor está nos apresentando aqui a intempestividade do recurso voluntário apresentado pela parte. Exatamente. Tá? Prevalecendo, né, não teríamos nada a apreciar pela Câmara. Doutor Luiz, por gentileza, quero se manifestar com relação a esse fato trazido pelo conselheiro João Moraes. Pessoal, bom dia. Em relação a esse ponto, confesso que fui pego de surpresa. Não haveria
uma certidão nos autos a respeito dessa questão, por isso, previamente, não tive conhecimento. Então, diante disso, iremos aguardar, né, o voto e se abster de entrar no mérito, em razão dessa preliminar, para verificar a posteriori, né, esses termos, né, de intimação, para eventualmente se manifestar em sede de embargos ou outra via dessa forma. Muito obrigado. Doutor Guilherme? Bom dia mais uma vez a todos. É, Analisando os autos, pode-se perceber que tem razão o doutor João, salvo o melhor juízo, não sei se as datas conferem, o recebimento, as folhas 109 do processo, se deu o recebimento do processo, ou seja, a intimação da sentença, a empresa, na verdade, em relação ao seu ao doutor Luiz, foi no dia 14/3/2024. E o termo de recebimento, as folhas 111, no dia 15/4/2024. Então, nesse sentido, extrapolou-se, né, o prazo previsto de 15 dias quando se trata de recurso. Então, nesse sentido, a Fazenda entende que assiste plena razão ao conselheiro João, que já adiantou o seu voto, que entendemos aí do ponto de vista jurídico, perfeitamente colocado. Obrigado, senhor coordenador. Senhores, conferência. Só uma conferência rápida, senhor coordenador. Primeiramente, bom dia a todos, né? Bom dia, coordenador, conselheiro, doutor Luiz, representante fazendário também, doutor Guilherme, aqueles que nos assistem. É só para acompanhar aqui, eu não sei se o doutor Luiz Massara está com um PDF do processo, que aí Estou tentando acessar aqui nesse minuto. tá, porque aí eu ia pedir para o conselheiro João repetir as páginas e as datas, que eu também é, eu abri aqui, mas Bom, perdi. a primeira intimação do dia 14/3 está na folha 109. Deixa eu só localizar aqui, eu acho que o doutor Luiz também está tentando localizar lá. Aí, quando ele conseguir acessar, ele podia avisar a gente. Só um minuto, está abrindo aqui o arquivo. De 15 segundos para abrir. Na verdade, já está abrindo nesse minuto. No recurso voluntário, as folhas 131, e verificando agora, até peço perdão, realmente fui pego de surpresa, a gente teria juntado aqui um rastreamento, um comprovante de entrega do dia 8/4. 8/4. Com o protocolo sendo realizado por via postal. Ô, Luiz, Pois, o senhor está verificando aí que eu lembro isso. bem desse trecho aí que fala assim sobre a sentença número tal, 432, parece, não é isso? 432, 2024. Perfeito. Essa sentença aqui é 403, 2024. Então, assim, eu estou achando que houve uma falha exatamente. Achou que estava defendendo uma coisa e, na realidade, estava defendendo outra. Pode ter sido. De fato, é uma questão que a gente vai ter que analisar, conferir a documentação. A gente, de fato, recebeu várias decisões juntas, mas, enfim, a gente está de acordo com o prosseguimento do julgamento e, eventualmente, a gente suscita algum ponto, caso a gente não concorde, via embargos. Satisfeito, conselheiro Washington? Bom, as partes se manifestaram, conferência realizada,
doutor João, por gentileza, queira apresentar seu entendimento sobre esse processo e sobre o recurso em si, para que a gente possa dar continuidade. Sim, senhor coordenador, eu entendo que aqui o recurso do contribuinte está perento, né? Realmente ele foi protocolado intempestivamente. Então, seria este o encaminhamento. Doutor Fábio, como vota? De fato, a percepção, a constatação do doutor João se confirma, né? Eu também estou de acordo. Então, o órgão julgador tem que declarar a perempção, né, do sujeito passivo. Doutor Paulo? Bom dia a todos. Também de acordo com o encaminhamento, relator. Obrigado. Doutor Washington? Bem, de acordo. Bom, senhores, então, nos termos do artigo 28, parágrafo 4º, inciso 2 da Lei 16.469, a Câmara aqui apresenta o termo de perempção em relação ao recurso apresentado pelo sujeito passivo. Seria esse o... Então, não havendo, no caso presente, um recurso a ser apreciado, conforme foi exposto pelo conselheiro João. Muito obrigado, doutor João. Vamos chamar agora para julgamento o item 3 da pauta, aonde o doutor Antônio de Freitas Filho substitui o doutor Paulo Henrique, sendo o item 3 da pauta processo 20.12.315.4106, recurso voluntário 2155, da mineração Maracá. Consta que Paula Regina, como advogado, conselheiro doutor Antônio. Doutor Luiz, o senhor está constituído nesse processo também? Não, eu fiquei aqui para esclarecer esse ponto. Embora seja da mineração Maracá, esse processo é conduzido por outro escritório, pelo BMAS, e acabei de verificar aqui também que a procuradora é a Paula Regina. Então, fiquei só para fazer esse registro. De fato, Tá, eu não sou procurador nesses autos. obrigado. Então, Aproveito o momento para agradecer a presença de todos. Vou me retirar, então, tendo em vista que os dois processos já tiveram encaminhamento. muito obrigado. Tenha um bom dia e uma boa Bom semana. dia a todos. Então, doutor Antônio, já anunciado o resultado do julgamento, o advogado dos processos anteriores não faz parte deste, e a doutora Paula não se faz presente. Representação fazendária continua, doutor Guilherme, estando em condições, doutor Antônio, por gentileza, proferir relatório. Bom dia, senhor coordenador, senhores conselheiros, doutor Guilherme, representante fazendária, Giovana, secretária de Câmara. Escreve a inicial que o sujeito passivo escriturou irregularmente e mantinha em 31 de dezembro de 2018 crédito indevido de ICMS em sua escrituração fiscal digital, no montante de R$ 717.393,21, sendo que esse valor não foi utilizado para a compensação do ICMS a pagar no exercício fiscalizado, em razão da existência de saldo credor superior ao montante dos créditos irregulares, conforme detalhado nos levantamentos e planilhas acostados aos autos. O crédito indevido decorreu da apropriação do ICMS relativo às aquisições de óleo diesel, utilizado em atividades administrativas e nos procedimentos de transporte interno do estabelecimento, portanto, não caracterizado como um bem de uso e consumo, por conseguinte, não gerando direito ao crédito fiscal. Por esse motivo, fica sujeito à multa formal de 20% sobre o valor total dos créditos indevidos. Na descrição do fato gerador, ainda consta a notificação de que, a partir da ciência desse lançamento, considera-se o sujeito passivo notificado a realizar o estorno da importância de crédito indevidamente registrado, conforme previsão da legislação tributária, nos termos do artigo 147-A do CTE. Não efetuado o estorno no prazo de 30 dias, fica o sujeito a posterior ação de cobrança do valor do imposto, vez que o montante devidamente escriturado se encontra registrado e disponível em sua EFD para pagamentos e transferência. Procedimento para o estorno espontâneo. O valor do estorno espontâneo
a ser efetuado no prazo mencionado deve ser registrado na EFD do autuado, com citação específica do número deste auto de infração. Infringidos os artigos 51, inciso 1, 60, inciso 1, a linha B, e 61, inciso 2 e 3 da Lei 11.651, combinado com o artigo 58, inciso 2 e 3, artigo 552, inciso 1 do Decreto 4.852, de 97, combinados com os parágrafos 3º e 4 da segunda Instrução Normativa 990 de 2010. Proposta penalidade do artigo 71, inciso 4, a linha B da Lei 11.651, 91, instruindo o feito em sua fase cognitiva, trouxe as peças juntadas às folhas 3 a 10. Impugnado o lançamento do sujeito passivo, suscita em preliminar a nulidade do auto-infração sob o entendimento de que os requisitos mínimos necessários para a compreensão do lançamento e verificação de sua regularidade não foram observados pela autoridade fiscal, que descreveu os fatos de maneira incompleta, resultando o cerceamento do contraditório dado pela defesa, e que o auto-infração negou o creditamento do ICMS, declarando-o indevido, sem se certificar a da aplicação do óleo diesel em questão no processo produtivo da impugnante, ignorando a verdade da matéria. No momento, no mérito, alega que a atividade principal da impugnante é indústria extrativa, atuante na área de mineração, cuja produção divide em mina e usina, com emprego de diversos equipamentos de acordo com a etapa, sem os quais seria impossível a execução do serviço. E dentro desse contexto operacional, a impugnante adquiriu óleo diesel, objeto da glosa de crédito do ICMS, a qual carece fundamentação legal. Afirma que a Lei Complementar 87/96 não limitou a natureza das aquisições capazes de gerar apropriação de créditos, não podendo o intérprete estabelecer restrição não prevista na norma, acrescentando que a autorização para o direito ao crédito é ampla, contemplando quaisquer mercadorias desde que pertençam ao contexto operacional do contribuinte, ou seja, desde que utilizadas na atividade do estabelecimento. Aduz que a autoridade fiscal entendeu que o óleo diesel adquirido pela impugnante não possui relação com seu processo de fabricação, representando bem o uso e consumo, mas que as caminhonetes, caminhões de apoio em questão não se tratam de frota posta à disposição para o mero transporte e administração, mas se prestam ao deslocamento de colaboradores nas vias de acesso dos equipamentos de mineração. Infere-se que a fiscalização glosou os créditos de óleo diesel utilizado pelas pás carregadeiras, utilizadas para o carregamento do minério ao longo de todo o processo produtivo, acrescentando que o maquinário composto por carregadeiras, mini carregadeiras e escavadeiras, por exemplo, é essencial para o tratamento e transporte de minério ao longo do processo produtivo e que, com base na documentação anexa, entende que os veículos em destaque dos produtos listados nas planilhas são diretamente empregados no processo produtivo da impugnante, requerendo diligência para constatação em loco. Requer a nulidade da autuação ou a realização de diligência para constatação in loco da pertinência dos produtos ao processo produtivo, cancelando a exigência e, na eventualidade, mantendo-se a exigência, requer a adequação dos acréscimos legais limitados à taxa Selic, e informa ainda que a matéria aqui tratada não foi submetida à apreciação judicial. Sentença 438/2024, o julgador singular refuta os questionamentos preliminares e, no mérito, julga procedência do lançamento. Em grau de recurso voluntário, o polo passivo reafirma o já inquirido e alegado. É o relatório, senhor coordenador. Obrigado, doutor Antônio. Doutor Guilherme, pelo prazo de 10 minutos, por favor, se manifestar. Obrigado, senhor coordenador, pela oportunidade. Bom dia ao doutor Antônio, que não estava no processo anterior.
Bem, como bem disse o nobre relator, senhores, o presente lançamento, na verdade, constitui a multa formal em razão do sujeito passivo ter mantido em sua escrituração fiscal créditos utilizados indevidamente em relação a algumas aquisições de óleo diesel. Créditos esses que não haviam repercutido ao final do período fiscalizado, o que fez com que o autuante lavrasse o presente lançamento, constituindo a multa formal e, obviamente, também fazendo a notificação da empresa a estornar esses valores autuados, de forma a retirá-los da escrituração fiscal. Muito bem. Essa é uma situação corrente quando a empresa apresenta saldo credor suficiente, ou seja, maior que a utilização de créditos indevidos. Isso faz com que não haja, num primeiro momento, a cobrança do ICMS. Ou seja, o que se lavra é uma multa, que exatamente a desse auto de infração, uma multa formal de 20% sobre os valores e, posteriormente, uma notificação. Caso a notificação seja atendida e a empresa estorne, ok, não há problema nenhum. Se porventura a empresa não estornar, há um segundo auto de infração, aí sim, constituindo o ICMS e, vamos dizer assim, convalidando esse valor inicialmente irregular na escrituração fiscal. Como bem disse o nobre relator, na peça recursal, a recorrente traz, salvo engano, três alegações. Uma primeira alegação, a empresa alega uma nulidade do auto de infração. Depois, num segundo momento, ela discute o mérito e, num terceiro momento, ela questiona a metodologia de cálculo dos acréscimos moratórios. Em relação ao primeiro ponto, a empresa busca ver reconhecida essa nulidade em razão do não atendimento do procedimento previsto no artigo 147-D do Código Tributário Estadual. Porém, senhores, esse artigo 147-D, ele é um dispositivo que prevê um procedimento quando a agente, quando a autoridade autuante entende pela desconsideração de alguns atos ou negócios jurídicos. Então, é necessário, sim, um procedimento próprio de análise de verificação para que, efetivamente, esses atos sejam desconsiderados e a fiscalização possa, a partir desse procedimento, concluir a sua fiscalização. Não foi o que se deu no caso concreto. Não há qualquer desconsideração de atos ou negócios jurídicos. Houve sim aquisição e em nenhum momento a autoridade autuante questiona os negócios realizados. Simplesmente o que há a verificação de que a utilização do óleo diesel se deu em atividades alheias à atividade específica operacional do contribuinte, e por isso da glosa de créditos. Então, num primeiro momento, essa primeira alegação, salvo o melhor juízo, não deve ser acatada, porque não há qualquer nulidade a esse respeito. No segundo ponto, a empresa discute exatamente o mérito, buscando demonstrar que há, sim, por parte da empresa, o direito desse crédito, porque o óleo diesel utilizado naqueles veículos que constam da planilha da autoridade autuante, estariam sim, esse diesel teria direito a crédito, porque aqueles automóveis, caminhonetes, que servem para transportar as pessoas, né, ali internamente na empresa, como isso faz parte do processo produtivo, a empresa entende que o óleo diesel utilizado nesses veículos dariam sim direito ao crédito. Há também, na planilha apresentada pelo agente autuante, que inclusive o recorrente traz esse questionamento que o óleo diesel utilizado nas pás carregadeiras, que
elas entram aí numa etapa inicial do processo de transporte. Entendeu a autoridade autuante que também nessas situações ah, a utilização do óleo diesel nesses equipamentos não dariam direito a crédito. Muito bem. E toda essa e esse ponto, ele, salvo o melhor juízo, ele se explica muito bem pelo artigo 60 da Lei 11.651, que tem como fundamento de validade, obviamente, a Lei Complementar 87/96. E ela diz claramente: não implicará crédito para compensação com o montante do imposto devido nas operações ou prestações seguintes, as entradas de mercadorias, ou bens ou utilização de serviços alheios à atividade do estabelecimento, admitida prova em contrário. E para que e a legislação do Estado de Goiás foi além, buscando trazer mais luz a essas situações. Quando é que estaríamos diante de situações alheias à atividade do estabelecimento ou não? Por isso, a Instrução Normativa 990 de 2010, que é citada desde o início no seio do presente processo, traz no seu artigo 4º uma presunção, uma consideração de quando deve-se entender que a mercadoria ou o bem considera-se consumido no processo de industrialização. E, e esse dispositivo se refere especificamente à energia elétrica. Porém, e diz assim: considera-se consumida no processo de industrialização a energia elétrica utilizada para efetivar o funcionamento de máquinas, ferramentas ou equipamentos ou empregada em processos físicos ou químicos diretamente relacionados à fabricação do produto. Isso é importante, diretamente relacionados à fabricação do produto. E o parágrafo primeiro estende esse entendimento também ao combustível utilizado. Então, senhores, é, há que se entender que, no caso concreto, o óleo diesel utilizado pelas caminhonetes que fazem o transporte dos funcionários, que seria aí que teria aí um componente administrativo nessa questão, na utilização, realmente não tá, isso não se encontra ligado diretamente à fabricação do produto. E por isso, entende a representação que acertou a autoridade autuante ao glosar esses créditos. Tanto dessas caminhonetes, desses veículos de menor porte, quanto também do transporte do minério, que são a utilização de duas pás carregadeiras. E no terceiro momento, perdão, num terceiro ponto, a empresa entende que foi incorreta a metodologia de correção monetária e aplicação de juros aplicados no caso concreto. Esse ponto, sabem os senhores que se encontra já, vamos dizer assim, sem objeto no seio deste conselho, porque já se está aplicando desde janeiro de 2024 a metodologia aí do tema 1062, conforme o entendimento trazido aí pela Procuradoria-Geral do Estado. No que diz respeito à conversão do processo em diligência, que também é um quarto pedido do contribuinte, entendo que não haveria necessidade, porque o processo contém todos os elementos para uma tomada de juízo por parte dos conselheiros julgadores. E, em razão disso, entende a representação e pede que esse processo seja considerado procedente nos termos da sentença singular. Essas eram as nossas ponderações, senhor coordenador. Obrigado. Obrigado, doutor Guilherme. Senhores, conferência, não havendo necessidade de conferência, doutor Antônio, por favor, se quiser fazê-lo de forma englobada, pode fazer teu voto. Caso não queira, faça um individualizado. O coordenador, ante o exposto, mantenho a sentença singular
é, rejeitando, dando-lhe provimento ao, dando provimento ao presente recurso, desculpa, recebo, reconhecendo o presente recurso, negando-lhe provimento, rejeitar a pedido de diligência e dando a procedência ao auto-infração, julgando procedente o auto-infração. Não tem nenhuma preliminar, não, né, doutor Antônio? Não, senhor presidente. Tá, muito obrigado. O senhor está no lugar do doutor Paulo, depois do doutor Paulo, quem vota, o doutor o Fábio, né? Gosto. Washington. O Washington, perdão. Doutor Washington, por gentileza. É, eu acho que o Dr. Guilherme explicou muito bem, né, a questão envolvida aqui no aumento de inflação, não vou me repetir. A empresa ela apropria crédito, né, considerado indevido pela fiscalização, crédito de óleo diesel utilizado na atividade administrativa, e no montante de 717 mil e poucos reais. E como a empresa possuía saldo credor, né, esse crédito não havia sido efetivamente utilizado, é feito esse cálculo da, da repercussão desse crédito na escrita. Como não houve utilização, então é cobrada a multa formal correspondente a 20%, no caso aqui 143 mil, e o sujeito passivo é notificado a realizar o estorno, né? Não havendo o estorno desse crédito, então é aquela multa que transmigra para o 71.4C, que aí corresponde a 100% do valor do imposto. E ele vem justificando a utilização desse crédito, dizendo que tem direito, mas a sentença, eu acho que foi muito precisa nesse ponto, né? Inclusive trazendo o dispositivo da instrução normativa, que trata da matéria e que, de maneira assim, muito clara, diz o seguinte: a instrução normativa é 990/2010, né? Não se considera consumido no processo de industrialização o combustível utilizado para transporte da matéria-prima do local da extração ou produção até o local do início da linha de produção, transporte da matéria-prima do local de armazenamento até o local do início da linha de produção e o combustível utilizado no transporte do produto em elaboração entre os diversos locais de industrialização. Então, também não se considera, né, obviamente, aquele utilizado em atividade, o óleo diesel utilizado em atividades administrativas. Então, a empresa não fazia jus de fato a esse crédito registrado por ela na sua escrituração fiscal. Então, dessa forma, não tem como prevalecer os argumentos da defesa e também não há necessidade da diligência, né, por ele solicitada, porque essas informações foram trazidas tanto no auto de infração, por parte da autoridade fiscal, mas até pela própria defesa, né? Em sua peça de impugnação, ela é muito detalhada, no sentido de explicar em quais etapas ela utilizou esse crédito de, de óleo diesel, né? Há também aqui um pedido de Selic, mas também o Dr. Guilherme colocou que não é mais cabível, tendo em vista que já foi aplicado em todos os processos aqui essa sistemática de cálculo de forma mensal, né? A súmula 9 ela previa a fórmula acumulada, né, em um período, e a aplicação do tema 1062 que prevaleceu é essa que faz o cálculo mensal. Então, o pedido que até é mais favorável, tipo assim, então é essa que está prevalecendo, então esse pedido ele não é cabível. Eu também, no primeiro momento, entendi que só havia esses dois pedidos aqui, formulados pelo sujeito passivo. Então, eu voto com o relator nas duas questões, senhor coordenador. Obrigado, doutor Washington. Doutor Samuel, como vota? Só Qual foi o relator? um, É, é, Acho que é o doutor Fábio primeiro.
Se me Não, permite, senhor Brando, o ele doutor. no corpo, Pois não, desculpa, doutor. no corpo do da peça de recurso, ele fala em nulidade, no corpo, né? Ele não repete lá nos pedidos finais. Eu acho que talvez fosse o caso de votarmos o item 3, nulidade do auto de infração, folha 197. Então, talvez fosse o caso de fazermos essa apreciação aí por conta desse pedido. Ele fala nulidade, cancelar a autuação. Isso aqui pode se confundir com mérito, mas se a coordenação e o relator também entender mais prudente essa análise separado de nulidade, na primeira instância, houve o entendimento de que havia arguição de nulidade. Doutor Antônio, pelo fato trazido pelo doutor Washington, qual o entendimento do relator? Rejeitar nulidade do auto-infração da preliminar. Item 3. Parece que faz uma arguição aqui de nulidade, né, no texto da peça dele de recurso, chamando de preliminar e nulidade. Uma, uma, uma nulidade por insegurança, doutor Washington? Eu estou entendendo que sim. Doutor Antônio, o senhor concorda com o que foi colocado sobre essa nulidade por insegurança? Sim. Eu vou indagar, fazendo necessidade de manifestação com relação a esse fato trazido pelo conselheiro relator. Senhor Claudio Henrique, em relação à nulidade, não é isso? Isso, tão somente. Eu até entendi, até na parte da minha fala, eu entendi, sim, que houve sim esse pedido de uma nulidade e que pode ser tida sim como insegurança na determinação da infração, porque como eu disse, o contribuinte busca aí demonstrar que houve por parte da secretaria a falta do procedimento previsto no artigo 147-D, em razão da quando, né, nas situações em que há a desconsideração de atos ou negócios jurídicos, entende? Então, entendo a secretaria, entende a Fazenda que não era caso de desconsideração de atos ou negócio jurídico, ou seja, então não há necessidade de qualquer procedimento preliminar em relação, previsto no artigo 147-D, então realmente entende a Fazenda que não há qualquer insegurança na determinação da infração. Mas a Fazenda concorda aí com a apreciação desse ponto, porque realmente é trazido aí pelo contribuinte. Obrigado. Muito obrigado. Bom, trazendo aqui a questão do julgamento, a nulidade apontada pelo conselheiro relator, nulidade por insegurança na determinação da infração. Doutor Washington, como vota? Afastando também. Tá, muito obrigado. Doutor Samuel, não seria o senhor, seria o doutor Fábio a julgar na sequência? Isso, isso, Não, o doutor Antônio está no lugar do doutor Paulo, o rito está normal. isso. O assento 3 é do Dr. Fábio, 64. Ah, não, eu estou na 2, é eu mesmo. Desculpa aí a confusão. Houve alteração na data de hoje, eu peço desculpa aí a todos os Muito, amigos, né? Caiu a ficha aqui agora, estou no assento 2. Bom, vou acompanhar o relator aí com as observações feitas pelo do Dr. Washington. tá, muito obrigado, doutor Samuel. Doutor Fábio, como vota? Eu também acompanho, senhor coordenador. Muito obrigado. Anunciando o resultado do julgamento, esse processo não foi acatada a insegurança por determinação de infração arguída pelo sujeito passivo e, no mérito, também por decisão unânime, o processo foi julgado procedente nos termos da sentença singular. Senhores, seria esse o resultado do julgamento. Agradeço ao doutor Antônio, ao doutor Guilherme. Temos agora um retorno da minha relatoria. Eu pediria ao doutor Paulo Henrique, por gentileza, para coordenar a sessão e agradecendo ao doutor Guilherme e convocando, chamando o doutor Ruider.
Eu que agradeço, senhor coordenador, peço para me retirar, desejo um bom restante de sessão a todos aí e um bom dia de trabalho. Obrigado. E obrigado, conselheiro subcoordenador, conselheiro Cláudio Henrique. Bem, próximo processo em retorno, é o processo de número 4011-9018-05723, recurso voluntário 1688 de 2024, sujeito passivo Pontos Pastéis Limitada. Neste processo atua o representante fazendário Dr. Ruider, representante desse passivo não se faz presente, relator deste processo, conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira, com condições do relatório. Obrigado, doutor Paulo. A acusação que recai sobre o sujeito passivo solidário, é que deixou de emitir por 55.372 vezes o necessário e obrigatório documento fiscal de operações de vendas efetivamente realizadas no período de 1 de 2 de 2018 a 28 de 2 de 2019, no valor comercial de R$ 664.080,05, conforme comparativo entre as vendas realizadas que foram capturadas em bancos de dados nos computadores do estabelecimento e os documentos fiscais emitidos relativos a essas vendas. Dessa forma, suprimiu o pagamento de imposto na importância de R$ 96.906,98, apurados em operação por operação e já excluídas as mercadorias isentas e não tributadas e sujeitas a substituição tributária pelas operações subsequentes. Em consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com as combinações legais, conforme demonstrativos trazido ao processo. Esse processo ele foi apresentado uma impugnação aonde se traz no item 2, que eu peço vênia para fazer a leitura. No item 2 da impugnação, página 40 do PDF, também 40 do caderno processual. Não obstante o contribuinte ter assinado o termo de copiagem e autenticidade do ato de fiscalização, tem-se que, inicialmente, os contribuintes não reconhecem a autenticidade dos arquivos digitais que o auditor fiscal utilizou como base para a apuração do ICMS, eis que não refletem a realidade das vendas efetuadas. Outro ponto que merece ser destacado é que o contribuinte trabalha na Praça da República há mais de 20 anos e que, neste período, nunca houve nenhuma fiscalização de comércios similares e nem nele mesmo, e até onde se sabe, apenas o contribuinte teve a lista do fisco, o que causa uma certa estranheza, com todo respeito. Valendo salientar que a denúncia era de outro estabelecimento, no entanto, o senhor auditor entendeu que deveria também fiscalizar o estabelecimento em questão, sabendo-se que por que razão, mas que fato, coisa enorme, fato que causa enorme estranheza. E peço vênia para a leitura desse pequeno trecho da impugnação, continuando. Ora, pau que bate em Chico tem também bater em Francisco. Portanto, o contribuinte aproveita o ensejo para também fazer uma denúncia de 10 em cada 10 estabelecimentos do mesmo ramo do centro de Itubiara também não emitem todas as notas fiscais, pois se não for para fazer uma ampla força-tarefa nesse sentido, certo é que poderá parecer que se trata de perseguição, com todo respeito, porque o auditor não aproveitou a oportunidade e não foi nos estabelecimentos da concorrência que fica em volta à hora fiscalizada, indaga. É isso que não é o que causa estranheza. Ele vem aqui de sede de impugnação, pede diligência e ainda a nulidade do auto, caso a perícia comprove que os arquivos digitais utilizados pelo seu auditor tenham sido, de alguma forma, adulterados, do pedido de revisão e pede aqui a exclusão do solidário. Então, uma impugnação apresentada em que foi apreciada pelo julgador singular
que não acolheu nenhuma da argumentação com relação a mérito, com relação à nulidade, nem com relação à exclusão do solidário. E por isso lavrou uma sentença conhecendo a impugnação, negando provimento em preliminar, negando, não reconhecendo a existência de nulidades, bem como negar a exclusão do polo passivo do sujeito solidário, o qual nele mantido. Aplicou a súmula 9, combinado com os artigos 167 e 167-A. As folhas 76 do presente processo foi declarada o termo de perempção do sujeito passivo solidário Cristiano César de Andrade. E as folhas seguintes, as folhas 78, há um recurso voluntário de Andrade Barbosa Andrade Limitada, que entendo que teve alteração contratual, e esse nome é o nome de razão social da empresa, que vem aqui, no caso, pedindo, entendo eu, da necessidade da aplicação dos princípios do direito tributário do presente julgamento, ele vem dizendo de uma insegurança, pois poderá simplesmente validar débito superior ao realmente devido e fundado em documentos que não refletem a realidade do contribuinte, no sentido de não ter sido lhe dado, acatado o pedido de diligência, ele entende que a base de cálculo desse lançamento poderia estar eivada de vício e entende que nessa situação haveria uma insegurança. Fala aqui da capacidade contributiva do contribuinte, os limites de critério para tributo, e fala aqui também da verdade material como mérito, e pede a exclusão do sócio administrador. Seria esse, senhor coordenador, os pontos, a exclusão do solidário. Destaco aqui que essa peça ela foi assinada pela doutora Luciana Assis Silva Moraes, que os pedidos constam às folhas 91, que com base no inciso 4º, artigo 20, seja o presente auto-infração julgada improcedente, vez que não reflete a realidade de fato dos valores a prazo do período, que com base no princípio da verdade material seja deferida a autorização de perícia nos documentos fiscais que embasam a autuação e que seja amparado o entendimento majoritário, bem como a jurisprudência dominante súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, e ainda a questão do artigo 135 do Código Tributário Nacional, a exclusão do sócio administrador. Então, recapitulando, seria uma insegurança, diligência, insegurança, mérito e exclusão dos solidários. Seria os pontos a serem apreciados. Destaco aqui que o solidário, as procurações constantes aqui, com relação ao solidário, não é com relação à doutora Luciana que veio o processo. A procuração que foi outorgada aqui pelo Cristiano César de Andrade para o doutor Pedro de Oliveira e a doutora Ivone Brito de Oliveira, diferentemente do que consta no recurso aqui da empresa Andrade Barbosa Andrade Limitada, só para conhecimento do senhor. Seria isso, senhor coordenador. Obrigado, conselheiro Cláudio. Doutor Ruizer, por prazo de 10 minutos. Obrigado, bom dia, conselheiro Paulo Henrique, que coordena a sessão. Bom dia aos conselheiros doutor Cláudio, doutor Washington, doutor Fábio, doutor Samuel, doutor João de Moraes, que aguardam na sala de espera, e a secretária Giovana. Conforme relatado, a origem desse auto-infração ela se deu através de uma fiscalização no estabelecimento do sujeito passivo, onde foi verificada a existência de um controle paralelo de vendas, que se encontrava no computador ali, que estava no computador ali do estabelecimento, onde foi encontrado o famoso Caixa 2, né? Esse auto-infração é para cobrança do ICMS das vendas sem nota fiscal detectadas nesse Caixa 2. O recorrente, ele pede pela nulidade do auto-infração, alegando insegurança na determinação da infração, com o argumento de que contestou as informações constantes do auto-infração e requereu perícia para verificação, que não foi atendida.
alega que as informações constantes do auto de infração não refletem a apuração real do período. O que efetivamente o recorrente está fazendo é alegando que as informações que foram obtidas no computador, no seu estabelecimento, apreendidas no seu estabelecimento, não são verdadeiras ou não representam as operações reais praticadas no estabelecimento. Essa alegação ela não procede. A apreensão do computador ela seguiu todas as exigências legais para que seja considerada regular. Houve prévia emissão de ordem de serviço, houve emissão de termo de apreensão corretamente preenchido, todos os dados obtidos no computador foram devidamente copiados e autenticados para garantir que, efetivamente, são os mesmos dados originais armazenados no computador apreendido. E os dados, eles demonstram que havia um caixa 2 na empresa e não era um controle paralelo das vendas desorganizado. Trata-se de um programa de controle paralelo muito bem feito, sistematizado, organizado. Na nota explicativa, é muito bem detalhado como funcionava o programa que fazia esse controle paralelo e como ele era estruturado, quais campos possuía esse controle paralelo. Não há como alegar que essas informações não podem ser utilizadas para demonstrar operações reais. Até porque a fiscalização nasceu de uma denúncia de que a empresa realizava a venda e não entregava cupom fiscal, né? Não entregava nota fiscal. Ele entregava somente uma folha de conferência. E a fiscalização demonstrou que realmente não vinham sendo emitidos documentos fiscais. Até foi relatado pelo conselheiro Cláudio Henrique, em determinado momento, até é possível verificar que o sujeito passivo admite que realiza venda sem nota fiscal e tenta justificar essa venda, dizendo que os outros contribuintes também realizam venda sem nota fiscal, como se o erro de um justificasse o erro do outro, né? Então, entendemos que essa alegação de nulidade ela deve ser afastada, assim como também deve ser afastado o pedido de diligência, já que esse pedido de diligência ele foi feito de forma genérica, sem apresentar especificamente qual seria a utilidade dessa diligência. Ele apenas afirma que os dados não são confiáveis, né? Mas a diligência iria fazer o quê? Apenas confirmar que os dados foram obtidos conforme rege a legislação, ou seja, da forma correta. Então, também deve ser afastado esse pedido de diligência. Sobre o pedido de exclusão do solidário, o sócio administrador, sobre o pedido de exclusão do solidário do sócio administrador em razão da inconstitucionalidade do inciso 12 do artigo 45 do Código Tributário Estadual, nós temos nos manifestado contrários sempre que o dolo apresentado numa infração for elementar a própria infração praticada. Esse é um assunto que já vem sendo discutido nesse Conselho, mas que ainda não tem consenso. O que temos visto nos julgamentos é o argumento de que a inconstitucionalidade do inciso 12 exclui automaticamente o solidário por falta de fundamentação jurídica. Esse argumento, no nosso ponto de vista, ele não procede porque somente o inciso 12 foi excluído da fundamentação jurídica, restando ainda a fundamentação do caput do artigo 45, que é um dispositivo legal que continua vigente. Se nós formos ler a decisão do Tribunal de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade do inciso 12, o que podemos perceber é que o objetivo da decisão não foi o de impedir a responsabilização pessoal dos sócios e administradores das empresas quando suas ações ou omissões dolosas resultarem em infrações, mas sim o de evitar que estes sócios administradores sejam responsabilizados de forma objetiva, independentemente de terem ou não agido com dolo específico. A infração, nesse caso, é omissão de saída, é venda de mercadoria sem nota fiscal. Não se vende mercadoria sem nota fiscal sem intenção. Nesse tipo de infração, o dolo é elementar, conforme é do conhecimento de todos os senhores. E havendo o dolo, conforme previsão do artigo 135, inciso 3 do Código Tributário Nacional, fica autorizada a inclusão do sócio administrador como sujeito passivo solidário e, para tanto, nós pedimos que seja readequada a fundamentação legal para a inclusão do solidário, que
ao caput do artigo 45, que restou após a inconstitucionalidade do inciso 12, que seja complementado também com o artigo 135.3 do CTN, combinado com o 124.1 também do CTN. É como nos manifestamos, senhor coordenador. Obrigado. E obrigado, doutor Ruider. Senhor, necessidade de conferência? Sim, senhor coordenador. Em conferência? Eu queria, assim, tirar uma dúvida aqui com o relator. É, o solidário está perempto, não é, doutor Cláudio? Sim, Então, a pessoa jurídica não teria legitimidade para fazer o pedido de exclusão do solidário, não. Tanto é que eu coloquei que as procurações são até para advogados diferentes. né? Então, em princípio, se não houver arguição, não tem pedido de exclusão da responsabilidade tributária solidária, né? Tem o pedido, mas de forma inadequada, tá? Além porque não representa o sujeito passivo e o sujeito passivo está perento. Antecipando aqui o entendimento desse relator, é de não acatar e também de não arguir o fato que ele está perempto e foi opção dele. Ok, então aí seria então, sim, supostamente, né, não, sem querer, seria de não conhecer o pedido formulado no recurso, né, e sem arguição de ofício. Isso. Ok. Agora tem uma questão. Houve a arguição, houve arguição por parte da Fazenda Pública de readequação? É, Tem é porque pedido o de que adequação. entendi. Porque o que que acontece? O pedido da Fazenda Pública, no trâmite processual, ele é primeiro o recurso da Fazenda Pública, depois toma conhecimento o sujeito passivo, né? O sujeito passivo foi perito da sentença, né? E não do pedido da Fazenda, eu ia dizer, o pedido da Fazenda Pública. Ah, Não sei se é critério então, simples. recentemente, o doutor, em conferência, né, senhor coordenador, pode ser ainda em Tem conferência? sim, conferência. Então, recentemente, o representante da Fazenda Pública, o doutor Renato, fez aqui uma arguição mencionando que qual é o tribunal aqui? É o recurso especial, né? O STJ, agravo em recurso especial, né? O STJ tem decidido no sentido de que não seria surpresa, vou até ler a tese né, consolidada na emenda do agravo interno no agravo de recurso especial número 1.587.128 de Minas Gerais, né? O STJ, então, o relator ministro Luiz Felipe Salomão, né, nesse recurso aqui, ele acentua a seguinte tese: não há que falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir e do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado, né, e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação. Então, a eventual fundamentação da manutenção do solidário aqui com base no artigo 135 e 124, eu penso que se encaixa aqui nessa tese do STJ. Foi também mencionado naquela sessão, e eu anotei e pesquisei, né? Também foi mencionado uma outra decisão também do STJ, é o recurso especial número 1.755.266. E a ideia é a mesma, né? Então, na ementa, logo no primeiro parágrafo da ementa desse recurso, o STJ diz o seguinte, entre aspas, né? O
assim, o que está entre aspas é fundamento. O fundamento ao qual se refere o artigo 10 do CPC de 2015 é o fundamento jurídico, circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que supervenientemente ao ajuizamento da ação, não se confundindo com o fundamento legal, dispositivo de lei regente da matéria. A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção, jure et jure. Então, duas decisões aqui do STJ, né, e que indicam que a fundamentação por parte do ministro lá, e seria o juiz, e aqui também o julgador administrativo, né, a indicação do dispositivo legal, mesmo que ele não tenha sido mencionado, mas é de conhecimento do contexto dessa questão jurídica, né, não seria uma surpresa. Então, que aquele fundamento que é mencionado lá no artigo 10 não seria esse fundamento aqui legal, né? Então, eu penso, senhor coordenador, com a devida vênia, né, com respeito a posições diferentes, que seria possível, né, aqui fazer a indicação do seu fundamento, né, de manutenção do responsável tributário, alterando a fundamentação legal para o artigo 124, inciso 1 e 135, 3 do CTN. Não, tudo bem. É um negócio, a questão que me pega é o seguinte, é porque é um pedido da Fazenda Pública, é uma argumentação da Fazenda Pública de alteração que não consta do auto de infração. O sujeito passivo está se defendendo do auto de infração. Veio a sentença e a Fazenda Pública não se manifestou concordando com a sentença. E aí foi intimado o sujeito passivo, o sujeito para recorrer daquilo. O sujeito passivo recorreu da sentença. Aí chega aqui em sessão, a Fazenda Pública vai e traz uma questão nova, sem o conhecimento do sujeito passivo, mesmo que embora perempto, né? Uma questão nova que não estava no auto de infração, ele não teve possibilidade de se defender dela é, em fase singular ou em fase ou em outras questões, ou em qualquer outro momento, né? Nem após a sentença singular, a Fazenda Pública não falou, não, olha, acho que aqui tem que ser readequado a penalidade. E aí, intimado o sujeito passivo tomaria conhecimento do pedido da Fazenda Pública, e aí sim, correto, só que a Fazenda Pública não se manifestou, né? Ou seja, concordando com a forma como estava, e aí agora, nesse momento, o sujeito passivo já perempto, né? Vem aqui no caso, né? É uma versão nova, porque não consta nos autos de infração, né? Do auto de infração. Agora, quanto à decisão dos julgados, aí sim, aí eu entendo, o julgado pode até ser. Agora, quanto à arguição da Fazenda Pública, aí que me causa aí uma, uma, uma dificuldade da gente não intimar o sujeito Ok, passivo, né? isso é o que eu encontrei na internet sobre IA. Seria isso. O conselheiro Cláudio pediu a palavra. É só para constar aqui que a sentença singular, ela tratou do 4512, tá? E o termo de princípio vem em seguida, é uma situação sui generis, até porque o sujeito passivo está perempto, não está aqui para se defender, está tendo uma mudança, inclusive, daquilo que foi decidido na sentença singular e daquilo que foi lavrado originalmente. Vamos chamar aqui de redirecionamento, inclusive de decisão da sentença singular e da capitulação legal que trouxe o cidadão que aqui está perene. Se for um direcionamento, como entendo, eu concordo com o coordenador da Câmara. Está mudando a capitulação, está mudando o aspecto legal do solidário que aqui está. Teria que ser intimado, no mínimo, para se defender daquilo que até a própria sentença singular o colocou, né?
São duas inovações em relação ao auto original e em relação à própria sentença singular. Nós estamos dando um giro de 360 aqui de um camarada que está perempto, em que a Fazenda Pública argui um direcionamento e a gente não vai oportunizar ele que se defenda. Eu acho que o prejuízo é muito maior se não for feita a intimação, porque esse processo pode ser considerado lá na frente nulo por cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, do sujeito passivo arrolado. Seria essa colocação, doutor Paulo. Senhor coordenador, então é exatamente isso que eu estava tentando demonstrar, porque esse segundo recurso que eu li, ele procura, pelo menos é o que eu entendi aqui da a tese, né, consolidada na ementa, no primeiro item, no primeiro item inciso 1 da ementa, né, ele faz uma diferenciação daquele fundamento, aquele termo fundamento apresentado no artigo 10 do CPC, dizendo que aquele é o fundamento jurídico, que não se confunde com o fundamento legal, né? Então, ele queria dizer o seguinte: olha, se for uma alteração do fundamento jurídico, ou seja, tem uma circunstância fática diferente, que é fundamento jurídico, não é simplesmente a indicação do dispositivo da lei, né? Então, quando é alteração de fundamento jurídico, justificaria a aplicação do artigo 10 do CPC. Mas quando se trata, e aí desenvolve mais na argumentação do RE, do recurso especial, né? Então, quando se trata apenas da alteração legal, sobretudo quando esse dispositivo da lei que for aplicado não é uma coisa estranha à discussão sobre a matéria, então é isso que esse recurso procura dizer, que uma coisa é a fundamentação jurídica, que não está sendo alterada, aqui está indicando a mesma pessoa, dizendo que ela é responsável sobre aquele fato lá que foi descrito na peça básica, né? Então, o que se pede aqui, né, e que também já se fez em outros momentos, é sustentar no dispositivo da lei diferente daquele que teve na sentença ou na peça básica, né, do lançamento. Não é fundamentação jurídica. Então, é isso que esse recurso especial tenta demonstrar, né? Uma coisa é a fundamentação jurídica, outra coisa é simplesmente a fundamentação legal. Nessa segunda hipótese, não precisaria intimar, porque a presunção é de conhecimento da lei. É isso que eu procurei trazer, que foi uma contribuição da Fazenda Pública na semana passada, num processo que foi julgado aqui nesta Câmara. Fernando, ainda em fase de conferência, sem querer prolongar, nós temos duas questões que são um pouco diferentes nesse processo, que eu acho que, do meu ponto de vista, de qualquer maneira, mereceriam ser apreciadas, né? Um é o pedido, né? O conselheiro Cláudio, ele no relatório já colocou essa questão, há um pedido do sujeito passivo de exclusão do solidário, né? E aí o conselheiro Cláudio até destacou o seguinte, falou, olha, a advogada, e a advogada da empresa não teria legitimidade, não é isso, conselheiro Cláudio, para estar fazendo essa arguição. Bom, mas o pedido está aqui. De qualquer maneira, nós teremos que apreciar, ainda que dizendo assim, não, apreciar o pedido, dizendo assim, não, não vamos analisar essa questão por falta de legitimidade, né? Porque senão pode ficar aí até um cerceamento, porque tem um pedido, e se esse pedido ele pode ser apreciado ou deixar de ser apreciado porque ela não tem legitimidade. Então, esse ponto eu acho que deveríamos destacar na votação. Assim como tem agora aí um pedido, né, por parte da representação fazendária, de alteração, né, para inclusão, melhor dizendo, do 124, 135, como é, capitulação legal aí para manutenção do solidário, né? Então, também é um pedido que deve ser votado, e eu acho que os conselheiros que entenderem, né, pela inadequação desse pedido vão votar é, rejeitando, né? Os que entenderem que é possível, né, conforme o conselheiro Fábio colocou muito bem aí, vão votar pela adequação e nós seguiríamos, então, dessa maneira. Essa questão de intimar ou não o sujeito passivo, se algum conselheiro fizer essa arguição, né, de encaminhamento para intimação, né, ou até se a Fazenda Pública fizer, aí nós teríamos que votar. Mas até agora acho que nenhum conselheiro fez, então eu acho que não precisaríamos apreciar esse ponto. Né? Não sei se eu estou equivocado, não sei o que os outros, a coordenação pensa. Professor Washington, é só uma questão que o Cláudio também relatou, que
Uma dúvida. Houve uma defesa por parte do representante legal, advogado da empresa, pediu a exclusão do solidário, porém ela não tinha procuração. Seria isso? Não seria o caso de Isso. intimar a advogada para. Porque ela não pode vir nos Mas, autos e defender uma pessoa isso. que não tenha, é, sem documentação. Mas quando o advogado vem aos autos e defende e faz uma defesa do sujeito passivo principal ou solidário, como ele é um advogado, presume-se que ele tenha procuração, porque senão ele incorre em várias sanções, tanto no judiciário como na OAB. Então, acho que seria caso de intimar o advogado, já que ele pediu a exclusão do solidário, para que ele traga o mandato, junte o mandato procuratório nesse caso. Do meu ponto de vista, assim, acho que o conselheiro Washington está coberto de razão. Foi a dúvida que eu tinha tentado esclarecer com o doutor Cláudio. O sujeito passivo não veio, o advogado não assinou uma peça em nome do sujeito passivo solidário. Só tem peça assinada em nome do contribuinte. Então, além disso, também não tem procuração. Então, a gente teria que dar dois pulos aí, né? Um pulo porque ele não tem procuração e outro pulo porque não tem nenhuma peça nominada, né, do responsável tributário. Então, eu penso que não seria o caso dessa. O que está acontecendo, assim, é uma coisa comum que a empresa acha, né, que ela pode requerer em nome do terceiro que foi indicado como solidário. Foi isso que aconteceu. E, além disso, não tem nem procuração desse terceiro para a advogada que assinou, né? Além de não ter a legitimidade da pessoa que requereu, não tem a procuração da advogada. Aí eu penso que não seria. Mas, em relação ao que o doutor Rocha falou, eu acho que foi o que eu pensei. Eu achei que fosse arguir o não conhecimento desse pedido, né? Assim, ó, tem o pedido, nós não vamos conhecer, porque a pessoa que faz não tem legitimidade para fazê-lo, né? Eu acho que a gente tem que destacar isso. Doutor Paulo, respondendo à pergunta que o senhor me fez, o recurso que estamos apreciando, as folhas 91, a doutora Luciana Assis Silva Moraes assina, e na preambular do recurso, nós temos aqui que o recurso é da Andrade Barbosa Andrade Limitada, pessoa jurídica de direito privado, por seu representante legal, apresentar recurso voluntário. Na peça, ela coloca a questão da exclusão do solidário, mas na preambular ela não se identifica como representante do sujeito passivo solidário, que é o doutor, que é o senhor Cristiano. E ainda só para corroborar para o nosso entendimento, analisando a procuração passada para a advogada que apresenta o recurso, nós temos aqui as folhas 95, que a empresa Andrade Barbosa outorga poderes para a doutora Luciana Assis Silva, Cláudia e José Otávio da Silva, com poderes para representar junto à Secretaria de Economia. A seguir, nós temos aqui uma procuração, a folha 100, que é o doutor Cristiano, que é o senhor Cristiano César, outorgando poderes ao Pedro de Oliveira e Ione Brito de Oliveira, que não são nomes comuns àquela procuração concedida pela Andrade Barbosa Andrade, cujo sócio Cristiano assinou. Então, a meu entender, não tem recurso voluntário do sujeito passivo solidário para ser apreciado. O pedido é inoportuno dentro daquele recurso, uma vez que não foi otorgado poderes àquela advogada em relação a esse ponto. E o importante é que o sujeito passivo solidário está perempto, conforme certidão de folha 76, se não me engano. Pois Sim. não, doutor Washington? O solidário ele não é sócio da empresa e nem assina a procuração pela empresa, não, né? Ele assina a procuração pela empresa. Então, essa que é a questão que muitos se equivocam nessa questão.
Eles assinaram a procuração pela empresa, já acha que ele já está assinando por ele mesmo também, entendeu? Esse aqui que muitas vezes acontece, que ele já está É, assinando por ele mesmo. tem Ele acha que ele está folha, assinando pela empresa, está assinando por ele próprio, para defender ele também. Sim. folha 47 do processo físico, conselheiro Cláudio. Pois não. 47 de física. É o Cristiano e o Bruno Franco. Cristiano para o Bruno Franco e Sérgio Daniel Franco. Também advogados de. Isso aqui em sede de impugnação, não foi? Foi. Então, em primeira instância, tinha a procuração específica, né, do solidário para o advogado, da empresa, na página anterior, e na posterior do solidário. Tanto é que nas folhas 40, na preambular, está o nome da empresa e Cristiano César de Andrade. É, aí, sabe o que que acontece? A intimação do solidário foi para o advogado, com base nessa procuração aí. Então, eu estou achando que ele está representado, sim. Olha lá, ó, se a gente correr mais no processo, folha 71, tá vendo? Ó? Folha É porque 71, mudou o advogado, né? Não é mais o é, Bruno. Aí, para essa nova advogada, não tem procuração. Não é isso? Não é isso, doutor Cláudio? Sim. Da intimação. A procuração nova está aqui nas folhas 95 do PDF, que é para Luciana Assis Silva, e é o Cristiano quem assina, mas assina em nome da empresa, como representante da empresa, Andrade Barbosa, Os poderes otorgados para representar a empresa. a empresa. Assina a procuração, mas É, para representar a empresa, a otorgante é Andrade Barbosa. Então, ele pode ter tido essa situação que o doutor Paulo está colocando, mas processualmente falando aqui, é. Mas o Cristiano César Andrade, ele assina pela empresa. Ele não assina essa procuração de folhas 97 pela empresa. ele não assina por ele, né? E por ele não tem recurso a ser apreciado, a não ser a situação que deve ter ocorrido é a que o senhor colocou, achando que assinando pela empresa estaria assinando por ele mesmo, mas é, processualmente É, a, a, é porque nas, é o que e aí assim, normalmente acontece. A gente tem mandado, eu já mandei muitas vezes, procuração até para o advogado, para falar, olha, você está defendendo a solidário, você tem procuração, juntar procuração de representar, que já que você está pedindo a exclusão do solidário, junte documentação de que você representa o solidário. Isso doutor, o efeito prático disso em relação à perempção, ele deixa de ser perempto, sim. ele deixa de ser perempto. Então, Se o, a gente se está o fazendo. advogado trouxer a procuração, ele não é perempto. É porque muitos advogados acham que o quê? Ah, ele já assinou aqui, então assinou para o auto de infração. Ele é a empresa, então a empresa está juntando, considerando a empresa e ele também, entendeu? Já que se o otorgante é a empresa, quer dizer que a empresa e os sócios da empresa também. Muitos entendem dessa forma. Eu acho que essa presunção fica afastada, doutor Paulo, porque nas folhas 109, 100 do processo, conhecido como sendo PDF, tem uma procuração do próprio Cristiano César Andrade, mas para outros dois advogados, que é o Pedro de Oliveira e Ione Brito, e não Ah, para a advogada que assinou, né? Além de ser, assim, a gente nessa questão, né? tá. Então, Tudo ele bem. otorgou outros dois advogados diferentes da empresa, né? Para ele mesmo. É, Oliveira Advogados, estou vendo aqui, realmente. Em 17 de outubro de 2023. É, aí, Aí aí depois disso não veio, né? não veio. então, mas aí a Mas antes, intimação, mas a intimação anterior já estava com o advogado rápido, anterior que fez a defesa pedindo a exclusão intima- de solidários. aí é o seguinte, como ele gente, apresentou isso? Termo de feita por recebimento lá está primeira novembro. advogada, Ele apresenta em novembro uma procuração dizendo, ó, agora meus novos advogados são fulano e ciclano.
Só que aí, a gente está olhando o processo físico e essa página está depois, né? Mas a data, tem que olhar a data de recebimento. A intimação que foi gerada foi de dezembro, então essa intimação ficou errada. Tinha que ser para esses novos advogados, né? É isso, pessoal? Olha lá, ó. A intimação não é A, a, de dezembro, a procuração dos novos advogados foi trazida aos autos novembro. antes depois da intimação. É, Pode ser que tenha falha, porque é, tem até um selinho aqui do cartório é, dizendo que ela foi reconhecida a firma em outubro. outubro de 23, antes da Então, intimação. olha lá, Fábio, o termo de recebimento, ele é claro, ó, recebeu em novembro, 24 de novembro de 2023, a servidora aqui do controle de preparo processual. Olha lá, termo de Sim, recebimento. mas o que eu estou querendo dizer assim, que É. essa procuração já tinha firma reconhecida antes da... pode ser reconhecida aqui de ofício, né? Em uma falha da intimação, devendo repetir só para o Cristiano Andrade a intimação para recorrer no nome dos advogados da É, Procuração de Folha 100, estimar os né? advogados, perfeito. E assim, e não dá para ter dúvida, né? Acho que o doutor Ruida está acompanhando, não sabe por que que não dá para ter dúvida? Porque na folha 99 do processo tem lá o termo de recebimento, 13253. Esse termo de recebimento, ele crava a data do dia 24 de novembro. Então, assim, no dia 24 de novembro, esse documento foi apresentado, o sistema emitiu esse termo de recebimento, né, que isso aqui não tem como nem ser alterada a data, então, 24 de novembro. E a intimação que está lá naquela folha anterior, ela é de dezembro, então está claríssimo aqui, realmente tem que... É que Como ele constituiu o novo advogado, não foi alterado, se intimou ele, o advogado anterior, e aqui é, ele não. é, aí teria que... Ele não Processo informou, para assim, ele não informou, né, antes, né? Quando ele informou foi depois de intimado, então o órgão preparador não sabia, né? Não, informou sabia. depois, Informou antes. antes. Informou antes. É isso que a gente está dizendo, Fábio. Ó, folha 99. Olha a data de recebimento. 6 do 24 de 12, novembro. né? Não é isso? Eu tô olhando errado. Ó, termo de recebimento. Ó. Então, Recebi. o advogado Bruno ele recebeu em 6 de 2022, posterior à É, data da procuração. As folhas. Engraçado. Foi recebido e não foi juntado, então, né? É, Porque a juntada foi feita aqui, tá nas folhas 97, né? Doutor Fábio, Deixa. doutor e doutor Silvio, as folhas 73 tem intimação para Cristiano César de Andrade. E as folhas 74 tem que o é, recebimento 9 de 12 de 2022 foi devolvido. A R digital devolvido por motivo 72 com isso. Então, o sujeito, nem o advogado, É, passivo à época, tem que repetir, né? foi intimado. Aqui eu vou já, coordenador, porque está latente os fatos aqui, para a Fazenda Pública se manifestar, como Doutor advogado. Cláudio, já que o senhor está olhando, eu não estou encontrando a intimação válida do sujeito passivo solitário. Não é encontrei. isso. É isso É, aí. tem, porque foi feito em nome do advogado constituído, a folha 73, nós temos Cristiano César de Andrade. E a folha 74 tá aí, ó, 9 de 12 de 2022, AR devolvido. Mas Porque essas foram devolvidas, ou seja, não são intimações válidas, né? Eu não estou encontrando aqui É, a chamou o intimação válida do advogado, solidário. só chamou o advogado. corrobora, né? É isso aí, doutor Rúlio, só corrobora a análise que a gente está fazendo. É. Que tem que repetir a intimação para o Cristiano Andrade para recorrer da sentença. Só para ele. Exatamente. Não encontrei a intimação válida do sujeito passivo solidário. E o advogado constituído é que foi intimado, mas o AR não surtiu efeito. O É. senhor não teve. Ele juntou ao processo a procuração dos novos advogados, porém, eles não tiveram conhecimento, né? Conselheiro Cláudio, eu acho que resolveria uma resolução
dizendo assim, para intimar o solidário na pessoa do advogado fulano de tal, O constituído novo as advogado folhas tal. para É. apresentar, Ah, caso queira, no prazo X, o recurso voluntário. isso. Seria essa, já aproveitando aqui para a gente ter celeridade, doutor Paulo, a minha proposta de resolução e agradecendo a todos, né? Porque processo é uma coisa que a gente acha que é fácil e não é. Às vezes a gente pega umas. No último minuto a gente acha algumas coisas, que é importante o colegiado, né? Pois bem, então proposta feita pelo conselheiro Cláudio Henrique de resolução para intimação do sujeito passivo para recorrer da sentença. Doutor Rui, deve se manifestar contra essa proposta? Considerando que não há, pelo menos eu não encontrei nenhuma intimação válida do sujeito passivo solidário, aqui há uma nulidade parcial do processo, né, falta da intimação, nós entendemos correto o encaminhamento sugerido pelo conselheiro Cláudio Henrique. Ok. É, Bom, proposta feita pelo conselheiro Cláudio, conselheiro Washington, como vota? De acordo? Conselheiro Samuel? O, Sim. o visto é o conselheiro Samuel desse processo. Também esse processo está concluído. Isso. Obrigado, conselheiro Fábio. Conselheiro Samuel? Acompanho o relator. Conselheiro Fábio? Também acompanho. Pois bem, então, no resultado para este processo sai com resolução proposta pelo conselheiro Cláudio Henrique, por unanimidade de votos. Conselheiro, pode-se acusar da sessão ou processo posterior? Diante da surpresa que tive, pode ser deixa para a próxima sessão, por favor. Ok, a ser lida sessão posterior. Este resultado, então, retorno à coordenação com o conselheiro Cláudio Henrique. Só uma observação aqui, porque o AR, se não me engano, foi devolvido 2 vezes, né? Então, eu teria que verificar a questão desse endereço, né? Mas a ideia agora é ter intimado os novos advogados que foram constituídos conforme procuração trazida ao processo. Se não me engano, é o mesmo, Não é não. As não é procurações não? escolheu 100? Lá era doutor Correto. Pedro Oliveira e Ione Brito. Isso. Correto, correto. O outro advogado. Isso. Tudo certo? Obrigado. Obrigado pela devolução da coordenação, doutor Paulo. Senhores, acho que não tem nenhum procedimento administrativo para a presente sessão. Gostaria de agradecer a todos, em especial ao doutor Rui, pela presença e participação. Eu Encerrando que aqui agradeço. Bom dia a da, todos. da Quarta Câmara, desejando uma excelente semana e um excelente mês para nós. Muito obrigado a todos.